J mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Por 6 votos a 1, Tribunal Superior Eleitoral decide impugnar a polêmica candidatura do líder máximo do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Escolas públicas da região têm um computador para 39 alunos. Em Santo André, Parque Antônio Flacker, o Ipiranguinha, passou a disponibilizar acesso gratuito à internet para todos os seus visitantes. Inserido no calendário de festejos dos 465 anos da cidade, Prefeitura de São Bernardo entrega mais uma obra. Trata-se do novo complexo de formação esportiva de ginástica artística, rítmica e BMX. E na coluna esportiva você confere a participação dos paulistas na 22ª rodada do Brasileirão e também o desempenho dos times aqui da região na Copa Paulista. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Segunda-feira, 3 de setembro de 2018, Inverno Brasileiro. Está no ar mais uma edição do J mais ABC. Olá, boa noite. Chegou a segunda-feira e com ela um novo mês. Começou setembro já. Estamos cada vez mais perto das eleições e o primeiro assunto da edição de hoje, como de costume, é sobre a política nacional. Dando sequência ao editorial da sexta, onde acompanhamos o julgamento do ex-presidente Lula, vamos falar agora sobre o resultado da sessão judiciária e também quais as medidas foram tomadas após a decisão. Por 6 votos a 1, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu impugnar a polêmica candidatura do líder máximo do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. O repórter Renan Bandeira explica melhor os detalhes sobre esse assunto na matéria a seguir. Confira. Em sessão extraordinária na última sexta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu negar o pedido de candidatura do ex-presidente Lula. O tribunal tomou a decisão por 6 votos a 1, com base na lei da ficha limpa. O ex-presidente foi preso em abril, após ser condenado em segunda instância na Operação Lava Jato. Agora, o PT terá 10 dias para substituir o candidato. O site oficial de divulgação de candidatos e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral passou a indicar no último sábado como indeferido o pedido de candidatura a presidente do petista. O site estabelece categorias para informar a situação do candidato, como cadastrado, apto ou inapto, e em qual estágio se encontra o pedido de registro da candidatura, se está aguardando julgamento, se está deferido, deferido com recurso, pendente de julgamento, entre outras. No caso de Lula, o site classifica o candidato como inapto e o pedido de registro como indeferido. Na madrugada de sábado, ao rejeitar a candidatura de Lula, a Corte proibiu a propaganda de Lula como candidato. Mesmo com a decisão adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o Partido dos Trabalhadores manteve as propagandas eleitorais na rádio e na TV, com Lula como candidato. No último domingo, a pedido do Partido Novo, o juiz Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Eleitoral, suspendeu a divulgação da gravação do PT, que exibe o ex-presidente. E na decisão, foi fixada a multa de R$500 mil à coligação formada por PT, PCdoB e PROS, para cada nova reprodução da campanha. A coligação que reúne PT, PCdoB e PROS enviou comunicado ao Tribunal Superior Eleitoral dizendo que voluntariamente promoveu a troca da propaganda eleitoral que vai ser exibida ainda nesta segunda-feira no horário eleitoral na TV. Agora vamos ao noticiário local, começando a falar sobre tecnologia na educação. A gente sabe que a internet está dominando os públicos de todas as idades, inclusive as crianças. Dessa forma, muitas escolas apostam em usar métodos tecnológicos no ensino, porém, as escolas públicas da região ainda não têm estrutura para atender todas as crianças utilizando computadores. A repórter Isabel Rufino preparou uma matéria falando um pouco mais sobre esse tema. Então vamos conferir aqui no telão. A internet vem dominando todos os públicos, desde crianças até idosos, e também vem dominando todos os locais, inclusive as escolas. Mas a educação do país ainda não consegue atender todos os alunos usando a tecnologia. Segundo o Censo Escolar 2017, na região do Grande ABC, as escolas públicas de ensino fundamental contam com 6.340 computadores, para um total de 245.337 alunos matriculados. Quando feita a conta,
Isso seria uma média de praticamente 39 estudantes por máquina. A falta de computadores não é um problema apenas da região do ABC, mas sim de todo o estado de São Paulo. E outras questões aparecem para ambos os locais. Aqui nessa tabela podemos ver a diferença no número de laboratórios de informática, no acesso à internet nas escolas e também na disponibilidade de banda larga. Com a necessidade de melhorias e ampliações tão à vista, começa a se levar em conta a determinação do Plano Nacional de Educação, que pretende universalizar na rede pública o acesso a computadores com banda larga. E olha, gente, mesmo com os dados, é importante lembrarmos que aqui na região, alguns municípios já iniciaram ações para tentar resolver esses problemas que assolam a educação pública, não só aqui no ABC, mas como em todo o Brasil. A educação deve merecer, sem dúvida nenhuma, uma atenção muito especial dos candidatos à presidência nas próximas eleições, que, aliás, já estão chegando. Agora aqui um comentário muito rápido, viu? Saiu hoje uma nota do Ministério da Educação e Cultura muito preocupante sobre a qualidade do ensino e principalmente a qualidade de aprendizado dos alunos. Acreditem, mas somente 30% dos alunos nas escolas brasileiras têm capacidade de passar do primeiro para o segundo grau. Realmente é um dado muito preocupante. Ainda no ABC, o Parque Antônio Flacker, também conhecido como Ipiranguinha, passou a disponibilizar neste sábado, dia 1º, acesso gratuito à internet para seus visitantes. Confira agora no telão um pouco mais sobre o que estamos falando na reportagem do Gabriel Plaza. O Ipiranguinha, localizado na Vila Alzira, é o 7º parque da cidade a ser contemplado pelo programa Wi-Fi Livre Cidade Conectada. Desde o início do projeto, foram contabilizados 10.500 cadastros no sistema para acessar a rede sem fio. O primeiro parque a oferecer internet gratuita foi o Antônio Peloso, mais conhecido como Chácara Bignarate, na Vila Metalúrgica no mês de abril. Também já estão com internet disponível o Parque da Juventude, no Jardim Ipanema, o Parque Celso Daniel, do bairro Jardim, a Escola de Educação Ambiental Parque Tangará, que é o Parque Escola, no Valparaíso, e o Parque Central, na Vila Assunção. Ficam faltando apenas os parques Ulisses Guimarães, na Vila Francisco Matarazzo, o Cidade dos Meninos, no Parque Novo Oratório, Centenário da Imigração Japonesa, Nório Arimura, no Parque Capoava, e o Parque do Pedroso. E para você que visitar esses parques citados na reportagem, é simples ter acesso à rede. Basta o visitante acionar no celular o Wi-Fi na opção Santo André Conectada e fazer um cadastro com senha. Depois, será enviada uma confirmação por e-mail e o acesso estará liberado. O cadastro é válido para todos os parques. O sinal de internet alcança um perímetro de 200 metros a partir da antena instalada no local, normalmente próximo ao totem, que sinaliza a existência do Wi-Fi no local. E ainda aqui em Santo André, a tecnologia tem sido usada como ferramenta capaz de ajudar alunos na rede da cidade com dificuldade de aprendizado. Por meio de software específico, o programa Alfabetizar com Tecnologia já beneficia 283 alunos de 8 escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental da cidade, aquelas que apresentam um ritmo mais lento na compreensão da leitura e da escrita. A ideia foi desenvolvida pela Universidade Federal de São Carlos e apresentada ao município pela Enactus, grupo de estudantes e acadêmicos que desenvolve ações na área social da Universidade Federal do ABC. O sistema propõe aos alunos uma sequência de atividades lógicas e alfabéticas que precisam ser cumpridas para que a criança compreenda de forma mais clara e aprenda em pouco tempo o que não conseguiu alcançar lá na sala de aula. Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo na edição desta segunda-feira do J mais ABC. No próximo bloco, você confere a nossa coluna esportiva. Vamos ver como foi o desempenho das equipes paulistas na 22ª rodada do Brasileirão e também dos times aqui da região na Copa Paulista. Olha, então você não saia daí, porque nós temos muita coisa para você. Agora aproveite esse tempinho do intervalo e entre em nosso Facebook TV Mais ABC e também em nosso portal tvmaisabc.com.br para conferir as notícias do dia. Como eu disse, não saia daí que nós voltamos em instantes.
Muito bem, estamos de volta e agora vamos falar de futebol. A bola continua balançando as redes no Brasileirão. Chegou a hora dos esportes na edição desta segunda-feira do J Mais ABC. Nesse final de semana, os times paulistas entraram em campo pela 22ª rodada do Brasileirão. E o São Paulo continua sendo o grande destaque dos paulistas. Com a ajuda dos resultados negativos dos adversários mais próximos na classificação, foi a derrota do Flamengo para o Ceará e o empate do Inter com o Cruzeiro, o tricolor paulista continua na liderança isolada da tabela. Vamos ver aqui no telão os resultados desses confrontos. No sábado, o Santos ganhou de 3-0 do Vasco lá no Rio de Janeiro. Corinthians e Atlético Mineiro, no aniversário de 108 anos do Timão, empataram em 1-1 na Arena às 9 da noite. O jogo que ficou marcado por um assalto logo depois do jogo lá na Arena, uma coisa terrível. O São Paulo empatou com o Fluminense no Morumbi às 4 da tarde. Mesmo assim, continuou líder. E o Palmeiras, com o famoso time misto, foi lá e ganhou de 2-1 da Chapecoense no domingo às 7 da noite. O Palmeiras entrou com um time misto lá, o Filipão deu uma mexida e está prometendo aí entregar um time para todos os campeonatos. Depois dessa rodada, vamos ver como ficaram as posições dos paulistas na tabela de classificação. Aqui no telão, São Paulo, líder absoluto com 46 pontos. O outro paulista na ordem é o quinto, Palmeiras, com 40 pontos. O Corinthians caiu para a 8ª colocação com 30 pontos. E o Santos, numa recuperação fantástica, já é o 10º colocado com 27 pontos. O Santos aí que está mostrando que o Cuca acertou a mão ali da molecada. E as equipes aqui do ABC também entraram em campo nesse final de semana, mas pela Copa Paulista. Vamos mais uma vez aqui no telão, vamos acompanhar o Água Santa. Na sexta-feira à tarde, a gente já havia dito, perdeu por 2-0 para o líder Santo André. Taubaté ganhou do São Bernardo, que agora é o 4º colocado, por 1-0. E o São Caetano, líder absoluto da tabela, ganhou do Bragantino fora de casa por 2-0 no sábado às 3h30 da tarde. E para você ficar mais bem informado sobre todas as notícias, acompanhe a nossa programação esportiva. Logo mais, às 8 da noite, você faz um Esquenta no Esporte Mais com a apresentação do Gabriel Plaza. Na sequência, você confere o Futebol Mais Debate com Frank Fortes e hoje, completando a bancada, o programa recebe o técnico do São Caetano, Pintado. Muita análise, discussão, bate-papo e, claro, muitos prêmios para quem participar. Aproveite o mês de aniversário da TV Mais, que tem prêmios da hora para você. Então, não perca, hein? Nós vamos para mais um intervalo. Aproveite novamente mais esse tempinho e vai lá na nossa página do Facebook, que é simples, viu? TV Mais ABC, ou no nosso portal, tvmaisabc.com.br, e confira todas as notícias ali postadas. A seguir, você confere a enquete da semana no Opina Mais e ainda fica por dentro do que está acontecendo na política local com a jornalista Gabi Tricani. Nós voltamos instantes com a parte final do J Mais ABC desta segunda-feira. Agora chegou a sua vez, espaço aberto para a participação dos amigos telespectadores. Nós queremos saber a sua opinião sobre alguns determinados assuntos. Hora do Opina Mais. Muito bem, toda semana nós lançamos uma enquete em nosso Facebook para que você participe votando de acordo com a sua opinião. Para participar, basta você entrar na página do nosso Facebook, TV Mais ABC, e aqui, nesse ícone amarelinho, esse aqui que você está vendo aqui, igualzinho você vai ver no Facebook, você entra lá e registra a sua opinião sobre o assunto ali postado. Nesta semana, a enquete é a seguinte: você aprova o atual governo de Santo André? Sim ou não? Entre, vote e participe. Sua opinião é muito importante e é também uma forma de avaliarmos sobre esses assuntos. Ainda nesta semana, durante a edição do J Mais ABC, com a apresentação do grande Dárcio Arruda, você terá o resultado final da enquete. Então, participe do Opina Mais, tá certo?
Inserido no calendário de festejos dos 465 anos da cidade, a Prefeitura de São Bernardo entregou mais uma obra. Trata-se do novo complexo de formação esportiva de ginástica artística, rítmica e BMX. Nossa equipe de reportagem esteve no evento que aconteceu na sexta-feira e traz agora na matéria a seguir da Gabi Tricânico como foi a entrega. Então, confiram. O esporte é a melhor forma de ter uma vida saudável e ocupar a cabeça de um jovem. Em São Bernardo do Campo, mais um espaço para a população acaba de ser revitalizado. O complexo esportivo possui a primeira pista de BMX pública coberta, uma novidade. Aqui começou o Caju, veio com uma improvisação dos atletas, como a gente compete internacionalmente, a gente não tinha lugar para treinar. Então começamos a juntar colchão, rampa velha, dinheiro do bolso, e aí montamos um espaço e era bem abandonado. E aí com a conversa com o Alex, a gente conseguiu verbalizar um projeto para criar um centro olímpico, porque agora o nosso esporte está nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Então a gente necessita disso para tentar pegar uma medalha lá na frente. O complexo foi todo reformado com um mutirão dos funcionários da municipalidade, que também será aproveitada para treinos de skate. E além disso, possui uma área para ginástica rítmica, que foi apadrinhada por Diego Hipólito. Na minha época não tinham tantas oportunidades de ginásio, de descobrir onde eu pudesse encontrar meu sonho. Eu comecei, para quem não sabe, aqui em São Paulo, do ABC também. Estou aqui em São Bernardo há alguns anos e eu acho que essa iniciativa, tomara que todos os pais e as crianças possam aproveitar muito, não só aqui, como do lado excepcional a pista. Aproximadamente 250 crianças na formação da ginástica artística, mais 250 crianças também na formação da ginástica rítmica. E esse espaço que nós estamos aqui nesse momento, que é do BMX, algo em torno de 80 atletas de bike já de alto rendimento estão treinando aqui, mas também vai ser utilizado pelo skate e patins. Então esse espaço, aproximadamente 200 atletas também. Segundo o prefeito Orlando Morando, não foi contratado o serviço de empreiteira para realizar a obra de aproximadamente R$200 mil. Aqui foram utilizados recursos da Prefeitura de São Bernardo, com mão de obra própria. Esse espaço encontrava-se abandonado e agora ele foi completamente revitalizado. Entregamos hoje à população um espaço completamente modernizado. Aqui a pista de BMX, ao outro lado de ginástica rítmica e artística. E para nós é uma grande satisfação acreditar no esporte e principalmente recuperar espaços que estavam abandonados, devolvendo à população e principalmente com esta finalidade, envolvendo o esporte. Quanto mais perto do esporte os jovens ficarem, mais longe das drogas. O novo complexo de formação esportiva de ginástica artística, rítmica e BMX fica na Avenida Redenção, número 271, no centro de São Bernardo. Agora chegou a hora de ficar por dentro dos assuntos políticos aqui da região. Nós estamos começando mais uma semana e, sem perder tempo, vamos ficar bem atualizados sobre o que está acontecendo nos bastidores da política local. O que temos reservado para a semana e muito mais. A repórter Gabi Tricânico, como toda segunda-feira, vem aqui cheia de novidades do que aconteceu no final de semana e do que vem pela semana. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Gil. Tudo bem? Boa noite a todos vocês. Aliás, que final de semana agitado. Agitado, né? Eu já começo. Trabalhamos muito. Sim, ninguém faz nada sozinho. A nossa equipe trabalhou praticamente o final de semana todo. E a gente já começa falando, então, da inauguração da ROMU, que é uma base da polícia, da Guarda Civil Municipal, que o prefeito Orlando Morando entregou neste último sábado pela manhã. Segundo dados do governo do estado, os índices de criminalidade baixaram. Em São Bernardo do Campo não tem sido diferente. A prefeitura entregou a sexta base da Ronda Ostensiva Municipal, a ROMU, neste último sábado. O equipamento leva o nome de um GCM, o José Luiz Antônio. Mais que merecido, meu irmão, um rapaz trabalhador, nasceu e cresceu em São Bernardo, sempre fazendo o bem, trabalhador, era um homem honesto, era nosso companheiro, mais que irmão, era o conselheiro da família. E hoje eu agradeço a todos. Segundo o secretário de Segurança Pública, o coronel Carlos Alberto, o ato de heroísmo do GCM ficará registrado na história e na nova unidade da ROMU, que está instalada num prédio de aproximadamente 1.000 metros quadrados e estava fechado já há 3 anos e foi ocupado já por uma creche. Esse local onde nós estamos inaugurando essa base hoje é um local
plenamente residencial. Nós temos aqui algumas demandas de ocorrências de roubo a estabelecimentos comerciais, roubos a residências, roubos às pessoas que transitam aqui nos bairros. Então essa base, nesse bairro que não tem nenhuma instalação pública de alguma força policial, eu acho que vai privilegiar essa região aqui do Assunção, Vila Ferreira, Alves Dias, como disse o prefeito. Então realmente vai contribuir com a segurança aqui da região. A GCM vem passando por capacitação profissional, integração das polícias e, além disso, essa unidade comportará 39 guardas, incluindo 4 mulheres. O equipamento de segurança foi todo revitalizado por uma força-tarefa entre os próprios guardas e ainda recebeu o gradil doado por um comerciante local. A sede da Romu fica localizada numa região que possui aproximadamente 150 mil moradores. É um ponto muito estratégico sob o aspecto de deslocamento. Esta região tem recebido fortes investimentos no sistema viário, o que vai facilitar o deslocamento das equipes da Romu. É um espaço de 1.015 metros quadrados, 400 metros de área construída, totalmente equipada com academia, vestiário, área de escritório, área de ações estratégicas, melhorando desta forma a segurança desta região. A Ronda Ostensiva também fará suas operações com sua base de apoio móvel e contará com 5 viaturas novas. Está descerrada a placa que nomeia a base da Romu como GCM José Luiz Antônio. E agora vamos falar de eleições 2018, porque o final de semana foi marcado pelo lançamento de diversas candidaturas na região do Grande ABC Paulista e teve a visita do presidenciável Geraldo Alckmin, que falou sobre a economia local. Queria primeiro destacar que nós estamos aqui em São Bernardo do Campo, uma região extremamente industrial, e é nosso compromisso no Brasil inteiro fortalecer a indústria. Nós tivemos uma desindustrialização no Brasil, muita perda de emprego. Nós precisamos ter uma agenda de competitividade. Então, simplificação tributária, 5 impostos virando apenas o IVA, o Imposto de Valor Agregado. Isso vai ajudar a indústria, vai ajudar as exportações. A outra é reduzir imposto corporativo, imposto de renda da pessoa jurídica e aumentar a tributação sobre dividendos para atrair mais empresas para virem para o Brasil e as empresas que já estão aqui reinvestirem. E o candidato ao governo do estado de São Paulo, João Dória, voltou a pontuar sobre a segurança na região. É o Tobias Aguiar, que vai funcionar aqui com o melhor da Polícia Militar. E ao lado um DEIC também, Polícia Civil, Polícia Militar, agindo conjuntamente. É polícia na rua, policiamento 24 horas por dia para diminuir a criminalidade. Polícia na rua, bandidos na cadeia. O evento do PSDB foi em prol do lançamento da candidatura a deputada estadual de Carla Morando. Não é nenhuma novidade que eu nunca fui política, então o meu discurso nem vai se comparar ao dele, certo? Mas eu gostaria de pedir muito a ajuda de todos vocês. Além do deputado federal Marcelo Lima, do PSD. Eu ter a oportunidade de ser o deputado federal aqui de São Bernardo, do ABC, para representar vocês, para poder estar ao lado do Geraldo. Já na sexta-feira, o candidato a deputado federal Donizete Braga, do PROS, também fez um ato político. Eu já fiz isso já. Os 7 municípios do ABC, eu tive um carinho muito especial. Independente da questão partidária e ideológica, eu sempre procurei fortalecer o nosso ABC e eu assumo publicamente esse compromisso mais uma vez. Tiago Auríquio, do Partido Republicano, em São Caetano do Sul, também fez um lançamento de candidatura. Alegria ter todos vocês aqui. Eu sempre, todos que me conhecem, todas as reuniões que eu abro, todas as festas, a gente tem que agradecer a Deus. Sem Deus ninguém estaria aqui, sem Deus ninguém é nada. Então vamos agradecer a Ele, porque só a gente acordar todo dia já é uma graça de Deus. E no sábado, o PDT realizou um ato político recebendo o candidato ao governo Marcelo Cândido, o candidato ao Senado Antônio Neto, no lançamento da candidatura de Júnior Orozco. Tinha que ter feito mais pelo ABC. Ele deve ter priorizado outras bases eleitorais, prevendo hoje o cenário que ele encontra aqui no ABC com outros candidatos a deputados federais, né? Mas acho importante que ele permaneça aí no Congresso, que ele possa continuar e que a gente forme uma bancada do ABC maior. Antônio Neto, candidato ao Senado, falou da retomada do emprego aqui na região do ABC. Uma região profundamente operária, muitos trabalhadores que
quem sofre com o desemprego, o fechamento das empresas. E nós estamos fazendo aqui a proposta do nosso partido, do presidente Ciro Gomes, da retomada do desenvolvimento, da reindustrialização, da geração de emprego, da solução da questão de 63 milhões de brasileiros que estão com problema do SPC. E o candidato ao governo de São Paulo, Marcelo Cândido, também do PDT, afirmou que se São Paulo não vai bem, o Brasil não vai bem. São duas ações importantes. Uma depende muito daquilo que o Estado de São Paulo tem de capacidade para permitir, com uma legislação atualizada e moderna, que essas empresas retomem a sua atividade econômica. Muito do que acontece em São Paulo decorre de uma crise que vem do governo federal em função das medidas que foram adotadas. A minha candidatura em São Paulo, ela dialoga com aquilo que representa a candidatura do Ciro, porque o Plano Nacional de Desenvolvimento que o Ciro apresenta para o país depende fundamentalmente do sucesso aqui no estado de São Paulo. Portanto, esse foi o final de semana marcado pelas visitas dos candidatos aqui na região do Grande ABC Paulista. Mais uma semana começando. Pois é. E eu volto então amanhã com as principais informações da política local. Legal. Gabi, obrigado. Obrigada. Boa semana para você e muito trabalho, porque temos uma semana curta por causa do feriado, mas a gente não para. Para todos nós, uma ótima semana e boa noite. Valeu. Obrigado, Gabi. Antes de encerrar a edição de hoje, vamos a uma última notícia. Na tarde desta segunda-feira, aconteceu a primeira alta de paciente a fazer procedimento de cirurgia cardiovascular pediátrica no Hospital de Clínicas de São Bernardo. O repórter Renan Bandeira esteve lá e gravou uma mensagem para a gente. Vamos acompanhar aqui? Boa noite, Gil. Boa noite a todos os telespectadores. Estamos diretamente do Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo, onde o menino Pedro Henrique, de pouco mais de um ano, recebeu alta de uma cirurgia cardíaca. O ato contou com a presença de Orlando Morando. E amanhã, no J+, a gente conta tudo sobre o acontecimento. Vocês devem ter percebido que o Renan falou baixo, porque ele estava num ambiente de hospital, por isso ele não podia falar um pouco mais alto. Mas amanhã ele vai estar aqui com um VT completo, contando muito mais sobre isso, tá bom? O J+, desta segunda-feira, 3 de setembro de 2018, dia do biólogo e também dia nacional do Guarda Civil, termina aqui. Contamos hoje mais um pouco da nossa história. Outra exibição do nosso telejornal, você confere como de costume à 00:30 e também às 6:30 da manhã da terça-feira. Para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, claro, para começar o dia muito bem informado. Entre e curta a nossa página no Facebook. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Obrigado a você, amigo telespectador, pelo prestígio e principalmente pelo carinho da sua audiência. Um ótimo final de noite e bom descanso a todos. Nosso próximo encontro amanhã, terça-feira, às 19h, com a apresentação do Dácio Arruda. Boa noite e tenham todos uma ótima semana. E continuem com a nossa programação. Tchau, pessoal.